Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a refletir comigo nesse dia em 2 Crônicas, capítulo 34, dos versos 1 a 3, onde a palavra de Deus diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Bem, refletiremos nesse dia a respeito do tema A Idade Ideal para Buscar a Presença de Deus. É muito comum escutarmos pessoas falando que ainda é muito cedo para buscar a Deus, que primeiro vão curtir toda a sua juventude e que num momento oportuno estarão buscando a Deus. Outras pessoas talvez estão ocupadas demais para buscar a Deus e por causa disso, essas pessoas afirmarão que não tem tempo para buscar a Deus, para ir a uma igreja, para ler uma Bíblia Sagrada, então esse momento não é oportuno. Outras pessoas talvez vão dizer que tem outras prioridades e que nesse momento, por conta de ter que cuidar do seu casamento, cuidar dos seus filhos, cuidar da casa, cuidar do emprego, não é oportuno buscar a Deus. Existirão outros que talvez vão chegar a um determinado momento em que estão extremamente doentes e em que se encontram no leito de hospital e quando vão perceber já não tem mais forças para buscar a Deus. Mas haverá uma classe que é aquela classe que já não pode buscar a Deus. E isso porque é tarde demais, porque já foram sepultados e agora já não há tempo mais de buscar a Deus. Mas vamos nos deparar com esse texto sagrado. Nós vamos perceber um jovem de apenas 8 anos de idade, que chamava-se Josias, ele se torna rei de Judá. Ele começa a governar Judá. E esse jovem, então, ele nos dá um verdadeiro exemplo de vida, algo que nós podemos aplicar às nossas vidas. Nós podemos perceber que apenas com 8 anos, ele então é o rei mais jovem que já governou aquele território. E esse jovem ele começa a nos surpreender com algumas atitudes que de fato devem merecer destaque nesse texto. Depois de 8 anos no governo, ou seja, aos 16 anos de idade, esse jovem não começa a fazer coisas que agradam a Deus, que de fato estão de acordo com a vontade de Deus. No 12º ano do seu reinado, ele começa uma verdadeira obra de purificação no território de Judá. Ele começa a derrubar aqueles templos pagãos, ele começa a purificar a cidade de todo o ritual idólatra que as demais nações haviam introduzido no povo de Israel, coisas que Deus havia condenado desde a época de Moisés, quando Moisés havia instruído todo o povo de Deus. Esse homem então faz uma verdadeira reforma religiosa. Josias ele é responsável por realmente reiniciar uma obra que Deus havia dado ordem aos seus antepassados que devesse fazer, que deveriam seguir de forma rigorosa. Mas eu observo que no 18º ano do reinado desse homem, ele, com o intuito de purificar o país e o templo, ele envia então Safã, filho de Azalias, e Maséias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Jocás, para restaurar o templo do Senhor, seu Deus. Então nós percebemos que aos 26 anos de idade, que esse homem então ele começa talvez a etapa mais importante de sua vida, que era de fato cuidar das coisas de Deus. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, tenha eu e você a certeza que Deus vai cuidar das nossas coisas. E esses homens, então, eles começam a fazer esse trabalho com toda a fidelidade, e a palavra de Deus vai nos dizer que eles eram dirigidos por Joate e Obadias. Esses, por sinal, eram levitas, descendentes de Merari. E é nessa ocasião em que Zacarias e Mesulão,
descendentes de Coate, que também ele com eles estava. Esses homens vão tocar instrumentos musicais, eles tinham essa afinidade, e todos esses, eles, por sinal, estavam encarregados dos operários e, por sinal, eles faziam uma supervisão dos trabalhos de todas as funções que eram exercidas naquele reinado. Nós vamos perceber que é diante dessa situação que esses homens, eles recolhem toda a prata, todo o ouro, todos os metais preciosos que eram ofertados para a obra de Deus. Então o povo estava com o coração aberto para servir ao Senhor Deus, para seguir a lei de Deus que havia sido dado por Moisés. E então diante de tal situação que algo surpreendente acontece. E o Quias, ele vai falar para o secretário Safã que ele havia encontrado o livro da lei no templo do Senhor. E ele então entrega a Safã. Safã, por sua vez, ele vai levar esse livro ao rei, vai lhe informar que eles haviam encontrado esse lei. E quando ele vai levar esse livro para o rei, ele aproveita a ocasião para falar que todo o trabalho estava sendo feito com fidelidade. E ele conta cada detalhe daquela obra para o rei. Mas o que deve chamar, de fato, a nossa atenção, o ponto central de tudo isso, é que quando ele resolve ler esse livro para o rei Josias, o rei vai rasgar as suas vestes. O rei, então, ele vai mostrar grande lamentação por conta de tudo que estava escrito no livro daquela lei. E ele então percebe há quanto tempo o povo de Israel vinha pecando contra Deus por falta de praticar, de conhecer o que estava escrito naquele livro. E é então quando nós vamos perceber que o rei ele se aplica rigorosamente a seguir todas as orientações que estavam naquele livro sagrado. O que nós podemos aprender com tudo isso? É que esse homem, a partir do momento em que ele começou a buscar a Deus, ele o encontra. Esse homem, então, ele resolve a bater na porta certa. E essa porta é, com certeza, a porta da casa de Deus. É o lugar onde nós podemos buscar a Deus e podemos encontrá-lo. E muitas vezes é nos próprios lares de cada pessoa que nós podemos fazer o que Josias fez, pedir. E com certeza isso vai ser dado. Nós precisamos buscar a presença de Deus e com certeza nós o encontraremos. E se nós aprendermos a bater, certamente as portas vão se abrir nas nossas vidas. E eu quero finalizar essa reflexão usando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que é justamente isso que Jesus vai nos instruir, essas 3 ações. O Senhor Jesus ele vai resumir tudo aquilo que o rei Josias fez. E ele então nos diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 7 e 8. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Que eu e você possamos fazer isso, possamos tomar essas atitudes e que nós possamos entender, sobretudo, qual é a idade ideal para buscar a presença de Deus. Eu quero lhe dizer que a idade ideal é a sua idade. Portanto, que você, nesse dia, possa fazer essas 3 coisas que Jesus orienta a fazer. Peça, busque e bata. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.